Imagine você ser uma adolescente comum, com sonhos, com objetivos, com medos e esperança. Mas viver de forma escondida por mais ou menos 2 anos, por medo, para escapar de uma perseguição nazista. Hoje vamos falar sobre esta jovem, Anne Frank. Quero introduzir você a conhecer melhor quem foi esta jovem. Uma jovem judia que se tornou um dos maiores símbolos da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. O seu diário, escrito enquanto vivia neste período, enquanto vivia escondida, emocionou e emociona até hoje as pessoas que continuam lendo o seu diário. Quem foi Anne Frank? Como ela viveu? E por que suas palavras são tão tocantes nos dias de hoje? Ainda tocam pessoas após décadas de sua morte. Primeiro ponto: infância e nascimento. Anne Frank nasceu no dia 12 de junho do ano de 1929 na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Seu nome completo era Annelies Marie Frank. Ela era a segunda filha de Otto Frank e Ed Frank. Sua irmã mais velha chamava-se Margot. A família era uma família judia e levava uma vida, de certa forma, relativamente tranquila até a ascensão de Adolf Hitler ao poder no ano de 1933. Com o crescimento, então, do antissemitismo e das perseguições contra os judeus, Otto Frank optou e percebeu que a situação estava se tornando muito séria, se tornando perigosa. Por isso, então, ele decidiu, junto com a família, mudar-se para Amsterdã, nos Países Baixos, ou Holanda. Durante alguns anos, a vida aparentou voltar ao normal. Anne, ela frequentava escola, ela fazia amizades e demonstrava uma personalidade alegre, inteligente, curiosa, como a maioria dos adolescentes são, né? Mas, infelizmente, a paz de Anne, a paz de sua família duraria pouco tempo. Em 1940, os Países Baixos, a Holanda, foram invadidos pela Alemanha nazista, comandada por aquele carinha do bigodinho. Rapidamente, então, os judeus passaram a sofrer diversas restrições, começaram a serem perseguidos. Então, eles não podiam, por exemplo, frequentar certos lugares públicos, utilizar determinados meios de transportes ou estudar em escolas comuns. Eram restritos para os judeus naquela época, estava sendo restrito. Então, a liberdade começou a ser censurada e retirada aos poucos para os judeus. No ano de 1942, a situação tornou-se muito mais grave quando Margot Frank recebeu uma convocação para um campo de trabalho nazista. Sabendo do perigo que isso representava, então, a família tomou uma decisão desesperada: vamos nos esconder. É preciso se esconder. Então, no dia 6 de julho do ano de 1942, Anne, seus pais e sua irmã passaram então a viver escondidos em um local conhecido como o Anexo Secreto.
O esconderijo, então, ficava nos fundos de um prédio onde Otto Frank, o pai de Anne, trabalhava. Então, pouco tempo depois, outra família judia e mais um homem se juntaram ao grupo, a família de Anne. Ao todo, junto com essa outra família, ficaram 8 pessoas nesse esconderijo, nesse anexo, para viver nesse espaço pequeno e isolado, na tentativa de sobreviver, de não ser pego pelos nazistas. Então, durante o dia, por exemplo, todos precisavam permanecer em silêncio para não serem descobertos, pois havia funcionários que não sabiam de sua existência na parte desse esconderijo, na parte desse trabalho, nesse local de trabalho. Então eles precisavam se manter em silêncio para que não viessem a ser descobertos. Eles não podiam, por exemplo, correr, não podiam falar alto e nem abrir as janelas livremente para ver a paisagem e a movimentação das ruas. Então, isso era fruto do medo, por exemplo, de serem encontrados, e o medo de ser encontrado era constante para eles, para a família Frank. E foi então nesse período de incerteza, de medo, que Anne começou a escrever em seu diário. Ela havia ganhado um caderno de presente no seu aniversário de 13 anos. Inicialmente, esse caderno era para ser registrado fotos, mas ela transformou esse caderno em um diário em que ela começou a registrar acontecimentos do cotidiano. E aos poucos o diário se tornou um espaço, inclusive, para reflexões profundas sobre a vida, sobre a guerra, sobre a humanidade e seus próprios sentimentos e visão de mundo em que ela possuía. O diário, então, ele vai revelar uma adolescente extremamente observadora e madura, apesar da pouca idade que Anne ela possuía. Anne descreveu os conflitos dentro do esconderijo, suas inseguranças, seus sonhos para o futuro e sua esperança de que a guerra terminasse. Ela desejava, por exemplo, se tornar escritora e jornalista. Afinal de contas, isso é normal para um adolescente, né? Mais ou menos nessa faixa etária, porque é nessas idades que nesse tempo de vida que os sonhos e objetivos começam a florescer, e com a Anne não foi diferente. Então, mesmo Anne e sua família, vivendo em condições precárias, difíceis, nunca abandonou completamente os seus sonhos, né? E seus textos vão mostrar e mostram não apenas os horrores da perseguição nazista, mas também a capacidade humana de resistir e manter a esperança. E é justamente essa combinação entre sofrimento e esperança que torna a obra de Anne Frank, o diário de Anne Frank, algo tão poderoso, que toca, comove as pessoas que o lê ainda hoje. Bom, após mais de 2 anos e meio escondido, o pior, infelizmente, acontece. Em 4 de agosto do ano de 1944, no ápice, basicamente, da Segunda Guerra, o esconderijo foi descoberto pela polícia alemã. Até hoje, alguns historiadores discutem como a localização do anexo secreto foi revelada. Todos os ocupantes, inclusive, foram presos. Anne e sua família foram enviados para campos de concentração e as condições eram extremamente precárias. Fome, doenças e violência faziam parte da rotina dos prisioneiros. Os nazistas diziam que este campo era um recomeço, quando na verdade era um inferno preparado para os judeus, para quem fora para lá.
Anne e sua irmã Margot foram transferidas para o campo de concentração de Bergen-Belsen. E, aliás, as condições tornaram-se ainda mais severas, pioraram quando elas chegaram por lá. No início do ano de 1945, poucos meses antes do fim da Segunda Guerra, ambas morreram, tanto Margot como Anne Frank, morreram por consequências de doenças, provavelmente de tifo. Anne morreu quando tinha apenas 15 anos. Seu pai, Otto Frank, foi o único integrante do grupo do anexo secreto que sobreviveu à guerra. Então, quando ele, inclusive, retornou a Amsterdã, nos Países Baixos, Holanda, ele recebeu o diário da sua filha, o diário de Anne Frank, que havia sido preservado por pessoas que ajudaram a família durante o período no esconderijo. E o pai, ao ler os seus escritos, os escritos da filha, Otto Frank percebeu a importância daquele manuscrito, daquele caderno, daquele testemunho. E então, a partir disto, decidiu publicá-lo. O Diário de Anne Frank se tornou e é um dos livros mais lidos do mundo contemporâneo. Traduzido por mais ou menos 61 países, por dezenas de idiomas, ele continua sendo uma poderosa lembrança dos perigos do preconceito, da intolerância religiosa e do autoritarismo. Mas do que contar a história de uma jovem durante a guerra, Anne Frank nos deixou uma mensagem sobre esperança, dignidade e principalmente sobre humanidade. Suas palavras continuam ecoando, atravessando gerações e emocionando a todos os leitores de sua obra e de todas as idades. E para encerrar este vídeo, eu gostaria de encerrar citando algumas frases de seu diário, lembrando algumas frases marcantes que compõem este livro, esta obra. Apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Quem é feliz faz os outros felizes também. Não penso em toda a miséria, mas na beleza que ainda permanece. Que maravilhoso é que ninguém precisa esperar um único momento para começar a melhorar o mundo. Ainda tenho esperança na humanidade. Os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão.